Gente, ontem o mundo todo celebrou o Dia do Orgulho LGBTQI+. E vou chamar agora mais uma vez a Alice Bastos Neves para falar sobre como esse universo aí, Alice, se encaixa no mundo do futebol. Cris, ou não se encaixa completamente às vezes, né? É importante, super importante que nesses momentos em que essas pautas são mais discutidas, ganham mais visibilidade, a gente aproveite sim para falar sobre isso em toda a nossa sociedade, inclusive no esporte. Futebol, um espaço democrático, de todas as vozes, gritos, cantos, gestos, cores, opiniões. Mas tudo isso é muito mais o nosso desejo, um mundo que seria ideal, porque a gente sabe que a realidade é outra. Eu poderia falar dos preços dos ingressos, altos demais, que fazem com que boa parte da sociedade não tenha condições sequer de ir aos estádios. Poderia falar do racismo, que é assunto constante dentro e fora de campo e deveria ser mais. Ou ainda de outras tantas questões que segregam, julgam, diminuem pessoas no mundo da bola. Mas ao fim desse mês de junho de 2020, o mês do orgulho LGBTQI+, vamos tratar daquele que talvez seja o maior tabu do meio do futebol, principalmente do masculino. Wilson, 41 anos, microempresário, morador de Lajeado e apaixonado por futebol. Eu comecei no futebol na época de colégio, né? Na adolescência, foi visto quando jogava em um time amador. Ele era dirigente do Lajadense, ele fazia parte da comissão técnica. E aí ele foi assistir o jogo, né? E nesse jogo eu até fui muito bem, eu fiz 3 gols nesse jogo. A escolha do campo acabou virando namoro. É o companheiro do Wilson há 21 anos. Pediu para mim fazer um teste, né? Daí eu fui no clube, né? Foram 3 temporadas no Lajeadense, no início dos anos 2000. Um jogador de futebol profissional, assumidamente gay, namorado de um dirigente do clube. Virou reportagem de TV? E foi no futebol profissional que ele enfrentou o pior adversário. Não me contratam ou não me convidam para jogar por causa da minha opção sexual, não por causa do meu futebol. Tu tem noção do que representa tu ter assumido a tua homossexualidade jogando em um time profissional? Isso eu tenho total consciência, porque quando foi feita essa matéria, né, algumas pessoas, tu não precisava se expor, né, Wilson? Se dentro de campo é raro ou praticamente inexistente um jogador assumidamente gay, na torcida não é diferente. Em abril do ano passado, Gaúcha ZH noticiava a criação de um movimento LGBTQI+, na torcida do Inter. Um projeto no Beira-Rio que buscava a inclusão e um espaço seguro para torcer. O Coloridos, que depois de receber críticas de parte dos torcedores por causa do nome, foi rebatizado de Orgulho Vermelho. Comentários feitos por leitores na reportagem de GZH mostram algumas reações. Só faltava essa, os caras querendo espaço exclusivo. Quem tá discriminando quem? Muita frescura, cadê a igualdade? Pronto, agora pode organizar um campeonato, viado vermelho contra os viados azuis. E aí mandamos os brigadianos baixar o pau nessa bicharada. O coletivo seguiu com cerca de 40 pessoas, apoiado principalmente pela torcida feminina do Inter, como relatou a liderança do grupo, que hoje não quer ter a identidade revelada por medo, mas nos enviou um relato. Quando criei o Orgulho Vermelho, imaginei que algumas pessoas seriam contra. É óbvio, o que eu não esperava é a proporção que tudo tomaria. Então começaram a propagar mensagens dizendo que realmente iriam me matar e que uma surra ia parar com isso. O ápice foi quando meu pai me mostrou que começaram a ameaçar ele. Nesse momento eu fiquei muito mal. Entrei em depressão, cheguei a tentar tirar a minha vida, passei por uma barra sinistra. A liderança do Orgulho Vermelho deixou o grupo em abril desse ano. Segue sócio do clube e frequenta o Beira-Rio na cara e na coragem, como ele mesmo definiu. E não relatou ao clube nem à polícia as ameaças sofridas. Procurados pela reportagem, os outros integrantes do coletivo informaram através de uma das participantes que também não gostariam de falar. O Inter coloriu o Beira-Rio ontem mais uma vez em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQI+. E lançou um vídeo em que conta a história de uma funcionária trans do clube. Nós criamos uma diretoria de inclusão social que trabalha muito
essa questão da participação de todas as camadas da sociedade dentro do internacional. No Grêmio, o coletivo multicultural Tribuna 77 ocupa seu lugar na arena desde 2016. Eles fazem resgates históricos e defendem causas sociais, como os direitos LGBTQI+. Ele é um movimento bastante singular, assim, e de muito respeito. Luísa Eduarda, gremista, mulher trans. A última vez que eu tinha pisado num estádio foi um jogo de Libertadores em 2002. Ou seja, há 18 anos. Final de 2009 eu vou me assumir como uma mulher trans aos 33 anos. E aí, como é que tu vai frequentar um estádio de futebol sendo uma mulher trans no início de transição? É bem complicado, né? Hoje, Luísa frequenta a arena e faz questão de ir aos jogos das gurias do Grêmio. Para acolher, ajudar a diminuir a intolerância, é que pessoas como ela e movimentos como a Tribuna e também o Orgulho Vermelho existem. A gente sempre sabe que vai ter alguém para nos defender, que a gente nunca vai estar sozinha ou sozinho. O movimento Clube de Todos foi criado há 1 ano pelo Grêmio para tratar exclusivamente de assuntos ligados à inclusão. Um papel fundamental de auxiliar na conscientização ao combate do preconceito, combate à discriminação, ajudando a construir uma sociedade mais justa e igualitária. E mesmo com tudo isso, basta acessar uma postagem oficial do Grêmio nas redes com o tema LGBTQI+, para se deparar com a intolerância nos comentários dos torcedores. Todo mês essa palhaçada de homenagear esses vadios... O orgulho hétero é quando até tu, Grêmio, com esse troço de orgulho LGBT... A resposta a essas mensagens está nos posicionamentos oficiais dos clubes. Na reconstrução de quem precisa recuperar a voz. Na fala de quem realizou um movimento de coragem. No espaço ocupado. O recado é: o universo LGBTQI+, faz parte. Não vai sair do futebol e sua existência precisa ser vista como natural. Eu acho que a sociedade em geral, ela precisa aceitar e respeitar isso, né? Porque é um caminho sem volta, Alice. Não adianta você ficar se escondendo. Você não pode desistir por causa do preconceito dos outros. Nos últimos anos, as pessoas LGBTs arrombaram a porta dos armários e para os armários nós não vamos voltar, né? E nem para casa, da arquibancada vocês também não vão sair. Não, também não. Também não saiam das arquibancadas. Deixa só eu dizer ali sobre as ameaças sofridas que a gente viu na reportagem. É importante a gente reforçar que elas precisam ser denunciadas sempre, porque é assim que a gente consegue mudar as realidades. Que essas torcidas, esses movimentos continuem existindo, né, Cris? Para que o espaço do futebol seja realmente cada vez mais um espaço inclusivo, como tem que ser. Exatamente, no futebol e em todos os outros ambientes, né, Alice? Tudo, hoje em dia, nada mais é admissível, esse tipo de coisa, né?